segue acompanhando imagens ao vivo dessa segunda aeronave da Força Aérea Brasileira, que pousou agora há pouco, acabou de pousar, na verdade, no Rio de Janeiro. A gente consegue ver a imagem das 64 pessoas, 64 brasileiros repatriados, que estavam viajando, passeando, fazendo turismo em Israel. Imagens de pessoas carregando bandeiras do Brasil, a bandeira de Israel, inclusive também. Muito alívio nas expressões dessas pessoas. A gente acompanhou na primeira aeronave que pousou no Rio, depois de passar por Brasília. O Viga trouxe o relato de algumas pessoas e as imagens aqui ao vivo pra gente. Alguns passageiros se ajoelharam, começaram a orar, porque a gente que está aqui em território seguro, pelo menos em relação a guerras, não tem dimensão do que é estar em um território fragilizado, sendo bombardeado, extremamente instável, correndo riscos de sofrer um acidente ou um incidente, estar próximo de um local bombardeado a todo momento. Então, são brasileiros que muito possivelmente não estão acostumados com isso, pessoas que moram aqui no Brasil. É bom a gente lembrar que esses primeiros brasileiros repatriados são brasileiros que moram aqui no Brasil, não são brasileiros que estão morando em Israel. O Itamaraty decidiu, por várias razões, priorizar para esses primeiros voos, para essas primeiras pessoas repatriadas, brasileiros que moram aqui e estavam fazendo turismo em Israel, em várias regiões de Israel. 2 aviões já retornaram aqui ao Brasil. A expectativa do governo brasileiro é de que até o fim de semana, até o próximo sábado, cerca de 900 brasileiros tenham sido repatriados. Mas é bom a gente lembrar que essa lista de interessados, uma lista que foi disponibilizada pelo Itamaraty, tem mais de 2.500 pessoas. O Rodrigo Viga está ouvindo. Você eu conheço já um passageiro. Vamos acompanhar. Bom, meu nome é Alan Juno, sou um dos acompanhantes. Que a gente acompanha, faz grupos, viaja para Israel, para todo lugar do mundo. Estou responsável por 36 pessoas. Já fui mais de 10 vezes para Israel, então eu conheço, sei de tudo que está passando por lá. Pode pegar, tranquilo. Tá? O que vocês gostariam de saber sobre? Alan, era uma excursão religiosa. Como é que vocês foram parar lá? Você estava explicando agora que já foi inúmeras vezes. Talvez essa tenha sido a mais marcante e a mais difícil, sem dúvida alguma. Assim, a gente monta os grupos com todo respeito, com toda a organização. Tem toda uma equipe por trás, a gente leva as pessoas interessadas por lá. Claro que a gente sempre é acompanhado, né? Pela alfândega, assim, pela embaixada, pela polícia e tudo mais. Esse daqui é agora, a mídia brasileira, vocês não podem confundir o povo palestino com o povo do Hamas. O Hamas são extremistas religiosos que causam essa bagunça. Agora, 9h32, você está acompanhando um relato de um passageiro, de um brasileiro que acaba de ser repatriado aqui para o Brasil, que pousou no Rio de Janeiro. Vamos seguir ouvindo. São pessoas e organizações diferentes. Embora eles são árabes, muçulmanos, mas nem todo palestino é terrorista. E como é que foi essa logística lá dentro do território quando o conflito acabou sendo deflagrado, o ataque terrorista aconteceu? Como é que foi toda essa logística? Vocês estiveram perto de alguma zona de conflito? Passaram por medo? Tiveram num bunker? Como é que foi? Tá, assim, a guerra ela estourou a princípio lá na faixa de Gaza, que é extremo sul de Israel. Quando a gente soube das notícias, o que aconteceu? Cada território, para vocês terem uma noção, ele é acompanhado pela polícia, pela inteligência. Vocês não podem generalizar, a mídia brasileira não pode generalizar, porque não foram todos os lugares atingidos, e sim no extremo sul de Israel, na faixa de Gaza em especial. Então a questão de Jerusalém, houve sim alguns toques de sirenes, mas as bombas caíam em bairros próximos a Jerusalém. Por exemplo, eu passei pela Galileia, a gente andou na Galileia, que é a região de Tiberíades ali, na região da Galileia, de tarde, de noite, de forma bem tranquila. Eu não consegui acompanhar a mídia brasileira, mas um pouco que me falaram parece que Israel está em guerra em todos os lugares. Gente, não é assim. Eu peço, por favor, para a mídia brasileira nacional que não generalizem, porque o IDF, a inteligência israelense, a polícia israelense local são muito competentes. Então, para que não houvesse uma implosão, que são o povo árabe, muçulmano, que mora dentro dos territórios palestinos, tá? Para invadir as cidades que cercam israelenses, porque daí é muita coisa para falar para vocês, tá bom? Então, eles já tomaram conta dessas áreas e cidades palestinas, para vocês entenderem da Cisjordânia. Então, tudo sob controle, muito bem tranquilo.
Agora sim, no extremo sul de Israel, estava feio o negócio e ainda está feio o negócio. Como é que está seu coração chegando no Rio, mais tranquilo? Muito tranquilo, desde lá. Porque assim, a gente que vive Jerusalém, Tiberíades, Galileia, toda a região, a gente sabe de fato que acontece ou não, tá bom? Então aonde a gente estava muito tranquilo, a gente saiu para tomar um cappuccino, tomar um café, comer o lanche, tomar sorvete, fazer umas comprinhas. Então é isso, gente, não pode se generalizar. Claro, os turistas brasileiros que estavam próximo à faixa de Gaza, com certeza eles sofreram porque está acontecendo lá o conflito. Mas mais pro lado de Jerusalém, parte de cima, muito tranquilo. Agora, você precisou ir para um bunker, teu grupo precisou ir para um bunker? A gente foi instruído, todos os hotéis têm um bunker sim. A gente foi instruído em caso de bomba, de sirene, para se dirigir. Eu, pessoalmente, eu fui ver o bunker, mas eu não fui junto com o meu grupo. Mas outros grupos de Jerusalém, que da nossa empresa, da nossa companhia, que a gente está gerenciando, cuidando, eles foram sim, tá? Porque eles foram instruídos. Isso é verdade, foram para o bunker, mas no meu caso eu fui ver, mas no meu caso eu não precisei. Tá bom? Falou. Obrigado, Alain. Glei, pode dar uma palavrinha frente aqui, por gentileza? Por favor. Por gentileza, vou chegar mais um brasileiro que desembarcou agora há pouco aqui na base aérea do Galeão. Obrigado pela sua atenção. Imagino que você esteja, primeiro o seu nome, sua profissão, e imagino que você esteja respirando aliviado em estar aqui, né? Sim, meu nome é Gleik Max, Glei Camudo, Gleik Max. E sou produtor de vídeo audiovisual. É um alívio tremendo, né? Porque foram dias, assim, muito de preocupação. Apesar de a gente estar numa localidade que não sofreu com bombardeio e com esse terror, a gente estava naquela iminência de a qualquer momento acontecer alguma coisa, né? Então, toda vez que a sirene tocava, a gente ia para dentro do bunker, se protegia. Mas saber que houve esse plano, a FAB interviu, o governo federal, e a gente está aqui hoje, é muito gratificante saber que eu estou pisando no Brasil, estou de volta para minha terra e estou muito feliz. Certamente deve ter sido o momento mais marcante das algumas passagens, não sei se você faz parte dessa empresa de turismo, na sua passagem lá por Israel. O que passa na cabeça de uma pessoa que está dentro de um bunker ou numa zona de conflito? Eu estava ouvindo agora há pouco você dizer que você tem um filho, eu queria mandar um recado para ele, o contato foi permanente com a família? Como é que foi? O contato foi permanente, eles ficavam muito preocupados, né? Meu filho Otto, ele tem 4 anos, eu decidi não contar para ele, mas agora quando eu chegar, eu vou contar, mas adaptado para a idade dele, né? Mas a gente se sentiu seguro a maioria do tempo. Mas teve uma ocasião que a gente tentou comprar uma passagem para sair de Israel muito rápido. E aí a gente comprou para Istambul, depois para Bucareste, e as duas foram canceladas. E aí a gente estava no aeroporto e cancelaram no sábado à noite agora. E eu precisei entrar no aeroporto. Então, em certo momento, aquele aeroporto lotado, começou a vir a sirene, as pessoas falando para entrar, entra. E a gente sabe que o aeroporto é um local muito seguro, mas mesmo assim eles mandavam a gente entrar, entra. E aquela corrida, aquela coisa, foi a primeira vez assim que eu falei, será que agora vai explodir alguma coisa aqui? Graças a Deus não, mas naquele momento ali eu falei assim, realmente eu tô num país onde tem a iminência de um ataque, de morte, e ele está em guerra. Mas em outros momentos a gente se sentiu seguro, a gente tinha um bunker próprio e tal. E a minha vontade é chegar agora e realmente encontrar o meu filho, os demais familiares e amigos, e abraçar e agradecer que eu estou de volta no meu país. Pelo que eu entendi, né, Glei, que vocês tinham uma rota de fuga. Não sei se já previamente planejado, se foi algo emergencial. E depois desse episódio no aeroporto, como é que vocês fizeram para entrar em contato com o Itamaraty? Como é que foi esse trâmite para que você estivesse aqui nesse momento agora, conversando ao vivo com a Jovem Pan, para todo o Brasil, para todo mundo? A gente recebia muitas informações de lá mesmo, né? Mas graças a Deus a gente tinha uma pessoa no Brasil. Ela entrou com o Itamaraty, com a embaixada, fez o nosso cadastro e pediu para a gente aguardar. Quando a embaixada entrou em contato, ela não pediu isso, mas a gente achou prudente da nossa equipe não divulgar o local, a hora exata que eles pediram. Então eles falaram, vão para tal lugar, encontrem a gente lá, de lá a gente vai num comboio para o aeroporto e de lá a gente embarca. Ter esse respaldo da embaixada e da FAB foi fundamental, porque se não houvesse, a gente ainda estava lá. E muitos que ficaram lá estão esperando, né, esse suporte, e eu espero que, se Deus quiser, eles estejam aqui igualmente a mim. Obrigado, vai curtir teu filho de 4 anos de idade, força e fé para você. Então, voltando aí para São Paulo, mais um brasileiro que acaba de desembarcar aqui na base aérea do Galeão, depois de viver momentos difíceis
relatados, inclusive por ele próprio aqui no microfone da Jovem Pan, viu, Olívia Colombo? Perfeito, Rodrigo Viga, te agradeço aí pelas entrevistas, pela apuração que você trouxe agora pra gente, e a gente vai seguir daqui a pouco para falar com a Soraya Lawande, que vai trazer mais informações. Só uma atualização para você que está nos acompanhando, já a gente tem mais detalhes a respeito disso. O ministro de Relações Exteriores brasileiro, o Mauro Vieira, acabou de conversar por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, e pediu ajuda, apoio para a repatriação de brasileiros que estão na faixa de Gaza. Há entre 50 e 60 brasileiros nessa condição, nesse território mais suscetível a esses bombardeios. E houve sim uma sinalização para que essa passagem de brasileiros se desse por ônibus e que fosse feita, inclusive, pela passagem de Rafah, porque assim esses brasileiros conseguem entrar via terrestre no território egípcio, de onde estarão a salvo, e daí então poderão partir com um avião da Força Aérea Brasileira ou um avião do governo brasileiro para retornar aqui ao Brasil. Já mais informações para você a respeito dessa entrevista, desse posicionamento do ministro Mauro Vieira.